Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. A campanha eleitoral caminha para os seus últimos acordes. Temos aí menos de 10 dias para o fim da propaganda eleitoral gratuita e aí ficaremos no escuro. Muitos dizem que será a fase das fake news e é isso que nós vamos discutir aqui hoje com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, que é também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD. Muito boa noite, ministro. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa noite aos telespectadores. E a mesa aqui, José Maria Trindade, né, Zé Maria? Pois Mais é. um frente a frente nesse momento aí tão tumultuado da eleição, em que Ciro Gomes terminou parando no hospital ontem também. Essa eleição vai ser disputada nas camas hospitalares? Pois é, há quem diga que de um lado dá as cartas quem está na cadeia, do outro lado, né, dá as cartas quem está no hospital. Campanha a todo vapor, há um temor aí da elite política de que o Centrão já está fora do processo eleitoral e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, vem a público para dizer que ninguém vai quebrar a democracia e que a justiça está vigilante. Se ele diz que a justiça está prestando atenção, é porque há uma tentativa ali de quebrar a ordem democrática. O ministro Henrique Neves, que lida exatamente com o direito eleitoral, ficou 8 anos como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que é exatamente o material de trabalho dele, a legislação e o processo eleitoral. Ministro, há uma impressão... Ministro, uma vez ministro, sempre ministro, dizem aqui. Sim. Há uma impressão de que as eleições estão judicializadas demais. Não é só a eleição, o Brasil está judicializado. É real? Existe uma judicialização muito grande em todos os aspectos da sociedade brasileira. A parte da eleição, na parte de propaganda eleitoral, alguns tribunais regionais eleitorais estão relatando uma situação inversa. Não está tendo muita briga nem muita disputa entre os candidatos, até porque, como houve um achatamento muito grande nos recursos para a campanha, hoje em dia, basicamente, é só financiamento público, os candidatos estão sem dinheiro para fazer campanha, então eles também acabam produzindo menos irregularidade na parte de propaganda eleitoral. O que me parece que é uma situação muito grave, que a gente tem que repensar. Obviamente, não dá para fazer isso mais para essa eleição, até porque a Constituição não permite alteração em cima da hora, mas nós temos que repensar para as eleições municipais de 2020 e para a própria eleição geral de 2022, é esse sistema onde, no meio da campanha eleitoral, a gente fica discutindo quem pode e quem não pode ser candidato. Hoje, né? Já tá assim. Que é o que existe hoje. Ou seja, o eleitor fica no escuro, então O eleitor não fica... sabe se vai ser. Muitas situações, Denise, o eleitor vai à urna e, na realidade, o voto dele é transformado numa aposta. Porque ele vota numa pessoa em que, por exemplo, um juiz eleitoral ou um tribunal regional eleitoral diz que ela não pode ser candidata, mas essa pessoa recorreu para o Tribunal Superior Eleitoral ou até mesmo para o Supremo Tribunal Federal, dizendo a Constituição, a lei garantem a minha candidatura. No momento da eleição, esse recurso ainda não está julgado. Então, o eleitor que está votando naquela pessoa está apostando também que ele vai conseguir reverter o quadro na Justiça Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal. Existem situações, por exemplo, na eleição de 2014, em que o registro de candidatura só veio a ser definido em 2016, com o acórdão do Supremo, E aí, que mudou o entendimento mudar, do TSE. né? Aí tem que tirar o governador, ou, enfim, o candidato que está lá. Nessa situação de 2014, foi para confirmar que aquelas pessoas podiam ser candidatas, ou seja, validou o resultado da eleição. Mas pode ocorrer o inverso, de quem foi eleito depois vir a ser cassado no curso do mandato. A minha posição, que eu tenho defendido muito, inclusive na reforma do ano passado, falei com vários deputados e senadores, é de que a Justiça Eleitoral antecipe essa análise, para que quando começar a propaganda eleitoral já tenha uma decisão definitiva dizendo você pode ou você não pode ser candidato. Se você não pode ser candidato, você não pode nem começar a propaganda eleitoral. Nem a campanha, né? O ministro Henrique Neves fala, ex-ministro, ele fala sobre campanhas regionais, né? Porque a disputa para a presidência da República já está definida. Os candidatos que estão aí já estão confirmados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque são registrados diretamente no TSE. Os governadores não, registram no Tribunal Regional Eleitoral e, no final, vem para cá. Ministro, eu sou um crítico da Justiça Eleitoral. Eu acho que não deveria existir, porque consome
muito recurso. A gente vê que são prédios enormes, uma cidade, vamos dizer assim, e não resolve o problema, porque, veja bem, a gente vê agora o final do mandato, ainda tem julgamento aí sobre governadores que foram eleitos na eleição anterior. Sim, mas aí o problema não é da justiça eleitoral, o problema é da legislação que existe. Não é? O juiz ele não pode fazer o que ele quer, ele não pode fazer o bem de acordo com o entendimento dele do que seja o bem, ele tem que seguir a lei. Então, você veja só como é que a nossa lei é complexa e confusa. Tem uma lei dizendo que todos os registros de candidatura têm que estar julgados até 20 dias antes da eleição, que foi nesse ano, dia 17 de setembro. Para fechar a urna. Para fechar a urna. Do outro lado, você tem uma lei de inegibilidade dizendo o processo para examinar o registro é o seguinte: publica edital, 7 dias para contestar, 5 dias para impugnar, 7 dias para contestar, 5 dias para fazer prova, 3 dias de alegação sobre outras matérias, 5 dias de alegação final, 3 dias para incluir em pauta, incluir em julgamento, recurso, mais 3 dias contra razões. Mas se você só somar esses prazos, já estoura esse período de 20 dias. Então, eu tenho uma lei dizendo o julgamento tem que ocorrer até 20 dias. E aí eu tenho outra lei dizendo que os prazos ultrapassam são maiores, esses 20 dias. Fosse Lula um candidato a governador, por exemplo, ele ainda não teria, com a situação dele, estaria chegando, como agora ao estão TSE. Chegando, dos candidatos ao governo dos estados, estão começando a chegar ao TSE agora. Então, quer dizer, é uma incongruência. Põe de um lado, a justiça tem que decidir, e de outro lado diz, as partes podem recorrer. E veja bem, o processo eleitoral, ele é o mais rápido que existe na legislação brasileira. Não existe outro processo em que você julgue, numa eleição municipal, o juiz de primeira instância, o Tribunal Regional, o Tribunal Superior Eleitoral e algumas vezes o Supremo Tribunal Federal, resolva todo um processo em 3 meses, em 4 meses. Quer dizer, ela é extremamente célere, trabalha sábado, domingo, fim de semana. Então, não é assim, vamos criticar a justiça ela está amarrada aos prazos. Se eu antecipo um prazo, retiro uma fase desse processo, eu só vou piorar a situação, porque lá na frente alguém vai anotar isso, vai anular e vai ter que começar tudo de novo. A minha proposta é diferente, é que antes de todos esses prazos céleres sejam iniciados em fevereiro, em março do ano da eleição. Até para que no momento da escolha da convenção, muita gente confunde, então você está julgando o registro das candidaturas lá no começo do ano. Falou, não, eu estou declarando qual a situação de cada pessoa que estiver interessada em procurar a justiça eleitoral para esse fim. Porque isso vai servir de prova para que ela possa apresentar ao partido político e o partido também tenha segurança de, ao escolher seus candidatos na convenção, escolher uma pessoa que não tenha questionamento jurídico em cima dela. Mas atualmente isso é muito difícil, né? Alterando a legislação não é difícil, mas... Agora, ministro, a campanha não ficou curta demais? Extremamente curta e proibitiva. Vai ter que mudar isso na sua avaliação? Eu acho que sim. Você vê uma situação que eu acho praticamente inviável, na realidade inconstitucional. O eleitor, o máximo que ele pode fazer de propaganda na casa dele é colocar um adesivo, desde que esse adesivo não tenha mais do que meio metro quadrado, na janela. Ele não pode colar o adesivo no muro, ele não pode colar o adesivo... Pode colocar outdoor nas casas, por exemplo, é um nível de restrição à liberdade de manifestação muito grande. Por que esse nível existia? Porque antes as campanhas não tinham limites. Nós olhamos a eleição de 2014 com candidatos gastando 300, 400 milhões de reais numa campanha presidencial, mas nas estaduais o valor também era muito alto. Quem estabelecia era o partido. Hoje não. Finalmente, depois de muito tempo, a lei veio estabelecer um limite. O limite máximo para a presidência da República é 70 milhões. Para governador é variável de acordo com o Estado. Para deputado estadual é 1 milhão, deputado federal é 2,5 milhões. A partir do momento que você estabelece o limite, deixa de ser importante essas proibições que visam não permitir o abuso do poder econômico. O dinheiro acaba limitando. Ministro, se um candidato, só para concluir esse raciocínio, se um candidato achar, fala assim, não, eu sou candidato a deputado federal e acho que eu vou ser eleito porque eu vou fazer um show com os maiores artistas e vou gastar os 2,5 milhões que eu posso nesse único dia, se ele achar que isso é o verdadeiro mote, o que vai fazer o eleitor votar nele, ele faça. Agora o outro pode falar o seguinte, não, ao invés de fazer um único evento astronômico, eu vou fazer todo dia propaganda na internet, ou vou fazer reuniões com um número menor, mais constantes. Cada um vai ter a sua expectativa. Em primeira mão aqui para o Frente a Frente, o ministro esteve em reunião com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e discutindo exatamente isso.
mudanças na legislação. Não, Qual é a ideia? na realidade não é mudanças na legislação. O único órgão competente para definir alteração do processo eleitoral brasileiro, alterações na Constituição, nas leis, é o Congresso Nacional. Só que isso não quer dizer que o resto da sociedade não possa debater e verificar. Todo mundo está olhando e vendo, nós estamos com um problema. Como você mesmo disse, a campanha está curta, está tumultuado, falta informação. Também precisa mudar. A questão do financiamento, eu até depois tenho um exemplo sobre esse assunto. Então, o que o IBRAD fez foi levar ao conhecimento do presidente Dias Toffoli, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Que estava na presidência da República. que estava na presidência da República, ou seja, todos os poderes, que nós estamos à disposição para debater o assunto. Agora, não é um debate que deve ser feito por advogados e ministros ou juízes. É um debate que tem que ser feito por toda a sociedade. É um debate que tem que reunir a imprensa, porque vocês percebem o que está acontecendo. Vocês Pegar veem... o que deu certo, seria isso? Pegar o que deu certo, o que deu errado, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. O Congresso sempre se envolve nas discussões da reforma eleitoral, chegando perto do limite, que é um ano antes da eleição. Que a gente, nessa eleição, encerrado o pleito, já comece com universidades, professores, acadêmicos, juízes, membros do Ministério Público, imprensa, calor da campanha. longe do calor da campanha, comece a ver o que deu certo e o que deu errado. E, a partir daí, a gente consiga organizar e tentar fazer uma legislação simples e clara, sem essas incongruências de, por exemplo, um artigo dizer que tem que julgar num prazo e o outro dá prazos que ultrapassam essa data. O senhor é a favor da volta do financiamento empresarial para as campanhas? Eu acho que muito mais importante do que a origem do dinheiro é a transparência, como é que esse dinheiro, de onde ele está vindo e como é que ele está sendo utilizado. Isso daí, há muito tempo, em 2002, eu acho, salvo engano, eu estive nos Estados Unidos num seminário comparando os nossos sistemas. Eu fiz uma pergunta para uma importante pessoa lá do Centro de Estudos da Casa Branca, em que eu dizia o seguinte, lá no Brasil nós estamos agora com as regras de que o presidente na campanha pode usar o avião presidencial, mas não pode, a segurança tem que ir no outro, tem que ter um ressarcimento. Como é que vocês encaram isso aqui? Porque aqui nos Estados Unidos... No caso de reeleição, né? O presidente No caso de reeleição. Como que vocês encaram isso aqui? Porque o avião presidencial americano é objeto de filmes, é um símbolo de poder. O Air Force Então, One, né? como é que isso tem um impacto na eleição do presidente candidato à reeleição chegar para fazer um comício com o Air Force One? Lá, só falta o Harrison Ford sair de dentro do avião lá. E aí, ele virou para mim e falou o seguinte, isso é um problema do eleitor, isso é um problema do coração do eleitor. O eleitor que tem que olhar essa situação e verificar. Acho que ele está abusando do exercício das prerrogativas do cargo dele, então não vou votar para a reeleição. Não, acho que isso é normal, está dentro do direito dele. E o voto? Porque lá, o senhor falou nos Estados Unidos, eu lembrei, o voto lá é facultativo. O senhor acha que Exatamente. seria uma boa solução para o Brasil também? Hoje, a gente não pode dizer que o voto seja obrigatório. O que é obrigatório é o comparecimento às urnas. Só que, no momento que a pessoa comparece às urnas, ela pode exercer o voto, escolhendo um dos candidatos, ou ela pode anular e votar em branco. Então, o importante é que ela participe. Seria bom a gente esclarecer também para o nosso telespectador, porque hoje, disse muito que houve aí no início da campanha um movimento pelo voto nulo ou branco. Não adianta e todo absolutamente mundo nada. diz que isso pode acabar beneficiando quem está na frente. Como é que é essa história? O voto branco e o nulo, por definição da Constituição, isso não é o TSE, o juiz, não, é a Constituição brasileira que diz. O voto branco e o nulo não são computados. Eles não servem para nada. Então, um exemplo claro. Nós somos 147 milhões de eleitores. Quem for eleito presidente em primeiro turno precisa, portanto, de 73 milhões e 500 mil votos. 50% mais um. Se ao invés de 147, se 47 milhões não forem às urnas ou votarem em branco e nulo, o número de votos válidos vai baixar para 100 milhões. Então, para ser eleito no primeiro turno, eu não preciso mais dos 73. Eu só preciso de 50 milhões. Então, você reduz. O voto branco e o nulo, ele favorece quem está na frente. Quem está... E tem uma outra coisa que é interessante, eu até escrevi um artigo agora, está para ser publicado, sobre o que o voto significa. Quanto vale o seu voto? É uma coisa que as pessoas não percebem. Quando você vota para presidente da República, você escolhe o seu representante, quem vai representar suas ideias, quem vai exercer o poder em seu nome. Mas quando você elege deputados federais e senadores, você também está transferindo uma parcela do dinheiro público
para os deputados, que é o fundo partidário, para os partidos e para os partidos dos deputados e dos senadores. Hoje, nós temos 780 milhões de reais pelo fundo partidário anualmente, a dotação de 2018. O Fundo Especial de Financiamento de Campanhas foi de 1,7 bilhão de reais. O ressarcimento devido às emissoras de rádio e televisão gira em torno, não é um número preciso, mas a consultoria do Senado, da Câmara, aliás, estimou que para a propaganda partidária que não existe mais, era 300 milhões. E que para a propaganda eleitoral, ali pelos cálculos que eles fizeram, pode-se chegar em torno de algo de 600 milhões por eleição. Que é devido, isso não é para uma emissora, são para todas as emissoras, não é só televisão, é rádio também no país inteiro. Né? Então, a partir desses números, se não mudar essa situação, nos próximos 4 anos, em que vão ter 2 eleições e 4 anos de fundo partidário, nós temos aí mais de 7 bilhões de reais dados. Então, se todos os brasileiros votassem, os 147 milhões votassem, cada um estaria dando, pelo menos para o partido que é a escolha do candidato, R$30. Como a gente tem uma média de uns 25% que não aparece, ou voto branco ou nulo, você pode calcular que, pelo menos, quando eu voto no deputado federal, além de eu indicar aquele deputado, eu estou dando R$40 para aquele partido. Para o partido, né? Isso além daí de aumenta o tempo de TV, aumenta o fundo partidário, aumenta o fundo eleitoral. O fundo eleitoral. Um deputado, para efeito do fundo, que ele é dividido 2% igualitariamente, uma parcela de acordo com o número de votos obtidos e depois uma parcela de acordo com o número de deputados eleitos e de senadores eleitos, cada deputado eleito vale 4,3 milhões de reais durante esses 4 anos. Cada senador vale 6,3 milhões de reais durante esses 4 anos. Então, quer dizer, quando a gente está escolhendo uma pessoa, a gente não pode escolher só uma pessoa. A gente tem que ver quem está em volta. O caminho. Até porque na eleição proporcional, o voto para um pode servir para a eleição de outro. Né? A pergunta da Denise é muito interessante e ela esconde ali um argumento que usam com relação ao voto branco e nulo, que o boato, que isso é um boato, é de que se você chegasse um número grande demais de votos brancos e nulos, a eleição seria anulada. Mas, na verdade, a eleição seria anulada se houver a anulação dos votos pela Justiça Eleitoral. E nós temos aí uma possibilidade de exemplo. No Rio de Janeiro, Antony Garotinho está sob júdice, né? E se os votos dele forem anulados, pode, inclusive, mudar o resultado da eleição no Rio de Janeiro e favorecer a eleição no primeiro turno, porque é metade mais um dos votos válidos. Eu não vou comentar o caso concreto lá do Rio de Janeiro, até porque eu defendo não o Garotinho, mas um outro candidato que está lá. Mas vamos trazer na história. São situações diferentes. Há realmente esse boato, essa interpretação de que se anular mais da metade dos votos, tem que ter nova eleição. Mas isso não vale, não existe. Não, vale, mas isso, na realidade, hoje em dia, nem mais a metade dos votos. O Congresso, em 2015, mudou essa regra e disse o seguinte: se quem for eleito for cassado, o segundo colocado não pode assumir. Tem que fazer uma nova eleição. Então, não importa o número de votos. Agora, isso é se ele for cassado. Né, se for cassado pela Justiça Eleitoral. Se ele for cassado, ou seja, se os votos foram declarados nulos, porque durante a campanha teve compra de voto, abuso de poder, seja o que for, consideraram que aquela eleição foi fraudulenta. Um exemplo clássico, recente, aliás, Tocantins e Amazonas, os governadores foram cassados e agora, em 2017, ou salvo engano, até em 2018 agora, foi necessário fazer novas eleições. Rapidamente, a eleição, a campanha está chegando ao fim e nós teremos aí 4 dias, a partir do dia 4, quando tem o último debate, que não vai ter mais campanha, mas as redes sociais vão continuar a todo vapor. Sim. Como se proteger das fake news que nesse período devem aí? Está todo mundo projetando uma avalanche de notícias falsas. Eu acho que depende principalmente de nós. Quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, seja onde for, a gente tem que saber de onde veio e o que está sendo escrito. Eu já vi nessas eleições as coisas mais loucas do mundo ditas de uma forma assim totalmente irresponsável, porque não tem lógica no argumento do que é dito. Se eu ali vejo que aquilo dali não vale nada, que é uma coisa absurda, eu não repasso. A partir do momento que a gente começa a repassar tudo, porque acha que vai favorecer este ou aquele candidato, a gente deixa de ir para uma eleição para escolher nosso representante, a gente vai para uma baderna onde o importante
é atacar o adversário. E isso, para a democracia, definitivamente não é bom. Mas, ministro, eu acho que em comunicação isso tem um sentido. As pessoas vão numa prateleira de fakes e buscam aquela que ele acha que vai beneficiar o candidato dele, independente de sabe que é mentira. Mas aí, ao receber, eu não posso sair retransmitindo. Mas eu acho que retransmite de má fé. Mas se eu ficar retransmitindo... Sim, mas eu estou falando do eleitor de boa fé. Aquele que não tem o candidato definido. Mandar uma fake news de um sujeito que é eleitor devoto de um candidato para outro, que também faz parte da campanha, não tem efeito nenhum na prática. A fake news é para quem não tem o voto decidido. Então, quem não tem o voto decidido, que busca as fontes oficiais, que busca o site do TSE para saber informações sobre a campanha, quem deu dinheiro para a campanha, onde é que foi gasto, quais são as propostas de governo. Vá buscar na imprensa especializada, na imprensa séria, críticas, comentários, opiniões sobre aquele candidato para ele definir o voto dele, mas ficar decidindo o futuro de 4 anos por conta de notícias, muitas vezes filmes completamente editados, situações que não são verdadeiras, não me parece que seja comportamento correto, mas cada um define como que vai votar. O Frente a Frente trazendo até vocês aí uma avaliação legal, umas normas, com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Henrique Neves, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD, que está preocupado com a regulamentação, isso mesmo. Ministro, muito boa noite, obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente da Rede Vida de Televisão. Eu que agradeço, sempre um prazer aqui para a gente debater e mantenho o convite. Vamos logo depois da eleição começar a repensar no que deu certo, no que deu errado, como é que a gente pode mudar para melhorar o país. Uma nova estratégia legal. Denise, muito boa noite. Essa mesa redonda foi boa. Maria. Foi boa, né? E, olha, já fica o convite para o senhor voltar depois da eleição, para a gente fazer um balanço geral aqui e também ouvir aí as sugestões dos nossos telespectadores. Muito obrigada, ministro. Obrigada, Zé Maria. Obrigada para você que nos assistiu. E olha, a vida é isso, é de escolhas e também de posicionamento. Não brigue com família por conta de políticos, não, porque daqui a pouco eles estarão todos juntos de novo, viu? Eles passam. Eles passam, você fica e sua família também. Muito obrigado, muito boa noite.